Eu peço aos irmãos, por favor, que abram as Bíblias no livro de João, no capítulo 8. Tá. Deixa eu colocar em outro lugar. Peraí, vou colocar Acho que é mais pra mais pra cá, assim, ó. Testa pra gente ver se melhorou. Melhorou? Ah, agora já melhorou. João Batista, o ministério dele foi o maior de todos, dos outros evangelhos. E ele próprio não fez nenhum milagre, mas só que o que ele falou de Jesus era verdade. Eu vou falar aqui primeiro o que algumas pessoas do mundo do século XIX, que tem fama até hoje. Karl Marx foi o idealizador do socialismo, que mais tarde chegou no comunismo. Era um alemão, naquela época não tinha essa comunicação que tem hoje, né? Então ele deixou uma frase: a religião é o ópio do povo. Quer dizer, é a droga do povo. Os homens, ele deixou essa frase entendendo que os homens criaram uma forma de os próprios homens acreditarem em alguma coisa futura. Então, quer dizer, e de fato a religião é criação humana mesmo. Ele acusava a religião para a justificativa das injustiças, da pobreza, da miséria daquela época. Freud, chamado o pai da psicanálise, que é o estudo da mente humana, diz que a religião é infantil, infantiliza as pessoas, deixa você bobinho. E Friedrich Nietzsche, não sei se é bem essa a expressão, chamado pelo mundo, é claro, pai da filosofia, que a religião faz crer e tem esperança em alguma coisa também no futuro, mas não define o que é. E ele também é dele, e nós empurramos para amanhã o que nós temos que fazer hoje. Nietzsche era filho de pastor. Os avós dele eram protestantes. Ele, jovem adolescente, abandonou a fé. Ele apostatou mesmo, jovem ainda. Ficou contra ela, escreveu muita coisa contra, achando que a religião era a besteira do mundo. Como disse o Karl Marx lá, que era o ópio, né, a droga que engana o povo. Bom, esses são pessoas que o mundo, por exemplo, Sigmund Freud é chamado o pai da psicanálise. O Karl Marx, ele é o pai do socialismo, do comunismo, e Nietzsche o pai da filosofia. Só que a filosofia, nós sabemos, é coisa humana. Então, esses são os pensadores, os idealizadores do chamado mundo moderno, né, do século XIX. Eles vêm até hoje. Mas o maior de todos, o que já existia muito antes deles, sabia tudo, foi o que criou o ser humano. O nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui, após o ministério dele, após o ensinamento dele e a morte na cruz, que nos deu a redenção, disse por intermédio do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 58, mantenham-se firmes, inabaláveis, aguarde com esperança a ressurreição, sabendo que o seu trabalho, quer dizer, o seu esforço, seus esforços, nossos esforços, nunca serão em vão. Não foram e não serão em vão, porque a recompensa vem de quem
nós sabemos que é fiel. Pedir ao Mário, por favor, que leia para nós no capítulo 8 de João. Nós vamos falar dessa senhora adúltera aqui. Por favor, Mário. Jesus, do 1 até o 11. Isso, do 1 até o 11, por favor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Obrigado, Mário. Jesus não veio fundar nenhuma religião, porque a religião é uma organização humana cheia de preconceitos, de regras, de imposições, de dogmas. Os irmãos veem aí fora: se você fizer isso, você vai receber aquilo. E não é. Jesus não veio criar nada disso. Aliás, religiões há centenas, né? A espiritualidade é uma só. É divina. Em Efésios 4, 5, há um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Não deixou ninguém de fora, né? De todos. E João 3,16, que nós conhecemos, né? Que Deus deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça. Jesus foi o Filho entregue por escolha de Deus. Esse foi o modo que Deus escolheu para que nós possamos alcançar o reino dele. Jesus foi um vanguardista na época dele. Ele causou uma série de problemas naquela época, para com os costumes. Não foi nada de guerra não, mas ele veio revolucionar os costumes daquela época, aqueles rituais dos judeus antigos, de imposição. A mulher não podia nem aprender a ler. Saber da lei, então, piorou. Foi o caso dessa senhora aqui. Ele veio quebrar. Primeiro que havia confusão entre os próprios judeus, né? Os samaritanos eram a escória para os judeus. Eles eram rejeitados pelos judeus. Não eram nada para os judeus. As mulheres não podiam aprender a ler. E muito menos saber a respeito da lei. Jesus quebrou todas essas regras, esses paradigmas, essas imposições. Ele veio mostrar para nós uma nova postura, um novo modo de ver as coisas, um novo modo de se comportar, inclusive, de levar a sua vida para toda a humanidade.
Não foi para uma igreja ou para uma religião que ele criou, não. O perdão, a convivência pacífica, o amor, a não violência, sabe? O que Deus julga é a intenção do coração. Uma pessoa pode viver em pecado. Deus ama ele, e daí? Quem é você para dizer, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo? Deus ama ele, independente de qualquer circunstância, porque é o modo que ele escolheu. Senão ele transformava esse mundo num piscar de olhos, porque ele pode e acabou. Não. Ele criou o ser humano justamente para isso, para se relacionar com ele, para conviver com ele. Ele não criou a terra, o mundo. Vocês moram aí, eu moro aqui em cima, tá? Vocês ficam, se viram. Se vocês acabar e botar fogo, acabar com as florestas, problema de vocês. Eu estou aqui, eu sou o rei. Mas não é isso, não. Nada disso. Às vezes a gente cria na mente da gente, quer ver coisa fantástica, né? Quer ver maravilha, vai na igreja lá do fulano, vai lá às 3 horas da tarde que Deus tem uma bênção para você lá. Então você, como disse o reverendo Abel um dia, não procura Deus nesse dia que ele vai estar ocupado lá com o fulano lá, viu? E assim Deus age de modo simples, com os humildes, com os mansos. Os poderosos e os ricos daquela época não participaram do Evangelho, não. Não participou. Deus não chamou os milionários, os ricos. Se bem que rico daquela época não tinha nem celular, né? Rico daquela época não tinha nem celular. Hoje ele seria aqui paupérrimo, os ricos daquela época. Então Jesus, dentro dessa vanguardice dele, dessa mudança de alterar os costumes, modificar a visão do ser humano, por quê? Porque o relacionamento dele é de paz, é de amor, a convivência pacífica, porque o amor ao próximo, a ética, entram todas essas coisas aí, sãs, né? Boas, intenções de coração. E Deus nos quer o quê? Tudo isso por quê? Porque Ele nos quer fazer bem. Pode o ser humano fazer o que quiser e não olha para circunstância nenhuma, porque se ele decidiu fazer o bem àquela pessoa, aquele grupo de pessoas, ele faz e não tem que explicar nada para ninguém. E nós, o ser humano, nós humanos, nós carregamos uma dignidade dada por Deus que nenhum outro ser tem. Os animais são muito bonitos, foram criados por Deus para alegrar até o ser humano, mas eles não têm a dignidade dada por Deus a cada um de nós. Nós temos. Nós temos a inteligência e o raciocínio, e Ele dá o conhecimento. Às vezes usamos, né? Às vezes nós abusamos, né? Nós passamos da conta. E isso, nós temos essa dignidade porque nós somos feitos à imagem e semelhança dEle, por escolha dEle. Ele resolveu fazer, assim, vai ser assim, e acabou. Nós temos uma tendência de não aceitar essas coisas. Aqui nessa terra, não, é meu, fui eu que comprei, fui eu que fiz, sabe? Não é por aí não. Isso aí não tem nada a ver com dignidade de Deus, não. Ele deu essa dignidade para nós, para que nós o reconheçamos. Olhar a terra, ver tudo que existe na terra, no universo incalculável. Uma nave sai da terra, pode andar a 200 km por hora. Quantas horas ele leva voando para chegar na Lua,
em Marte. Marte leva 6 meses. 6 meses, imagina, você não calcula a imensidão disto, não é? A velocidade da luz acho que é 300.000 quilômetros por minuto, por segundo, né? É uma coisa assim, você não consegue, você não tem um número para definir a imensidão. Já repararam como Deus protege a Terra? Tem umas coisas lá em cima de 300 toneladas. Imagine também um peso desse. Maior do que esse prédio inteiro aqui. Mais alto, muito maior. E não cai aqui. E se cai, deu problema mecânico lá, cai, ele se destrói, ele queima. Ele cai aqui, ó, umas pedrinhas assim. Isso é proteção de Deus. Deus protege a terra. E nós, às vezes, nos achamos o máximo, né? Não calculamos essa. Bom, agora vamos falar do texto que nós lemos dessa senhora aqui. Bom, no caso dessa senhora adúltera aqui, a punição da lei para o adultério era a morte. Era a execução dos dois. Não era da mulher ou do homem, não. A execução era dos dois. Era dos dois. Ninguém fala, ela que começou. Foi ele que deu em cima. Não foi. Eram os dois apedrejados. Condenados, né? E apedrejados. Em Levíticos 20:10. Prevê, entre outras ofensas, o adultério, demonstrando a ira de Deus com a traição, que é a traição, no caso, a traição do casamento, né? Porque houve traição de ambas as partes, tanto do homem como da mulher. E em Deuteronômio 22:22, aí estão os cuidados de Deus, os cuidados especiais de Deus para preservar a santidade da aliança, a santidade da união pelo casamento. Então Deus já, nem se calcula o tempo, já previa aí, já via essas coisas e já punha ordenação. Punição. Se fosse hoje, ia ter que ter senha, né? Não, Para fazer a fila ali para apedrejar, porque... Eu não sei se nós teríamos tantas pedras, não. Não sei se nós teríamos... Nós íamos ter umas... Porque naquela época, eles tinham uns monturos de pedras separadas, que era para esta, e eram umas pedras, dá quase um tijolão. Pedra para encher a mão assim, para bater. Hoje, qual seria a altura da montanha de pedra? Não ia dar conta, né? Para dar conta. Não ia dar conta, não. Infelizmente. Então, em Deuteronômio 22 são os caminhos, são os cuidados especiais de Deus para preservar a aliança, a união do casamento. Agora, os judeus por si, eles já tinham divisão entre eles, né? Samaritano aqui, para nós aqui é lixo, não é nada. Então, rejeitado. Vocês ficam lá em Samaria, lá, e a gente fica aqui, que nós somos melhores. Eles se julgavam, os judeus, os únicos possuidores do amor de Deus, da atenção de Deus, da proteção de Deus. Eles tinham o monopólio de Deus. É o seguinte, você vai sacrificar? Não, espera aí.
tem que falar comigo aqui, eu sou sacerdote, camarada. Não é assim. Você tem que pagar. Como é que nós vamos fazer o sacrifício? Como é que Deus vai te perdoar? E foi se criando essas imposições, esses ritos. Então, e os judeus, como hoje há alguns também que se julgam, algumas não são religiões, são loucuras até, eles quer ter esse monopólio. Você não vai ter na sua casa televisão, não vai ter nada na sua casa que nós não queiramos. A gente não pode nem falar, mas países aí que até são os mais radicais, até o cabo da vassoura é desse tamanho aqui. Sabe por quê? Por quê? Para a mulher, varrer o chão, porque a mulher não pode nem olhar no rosto do homem. Não pode sair na rua sozinha, de jeito nenhum. Ou ela sai com o irmão, com o primo. Ela pode até trair, mas ela tem que sair sozinha, não pode. De burca, com o rosto. Então, eu não queria revelar, mas tem outros, não são só eles não, viu? Tem alguns chamados teólogos formados, que o que ele quer fundar uma religião. Eu quero fundar a minha religião. Entendeu? Então o que acontece? Ele sempre consegue arregimentar algumas pessoas. Hitler não arregimentou a Alemanha inteira. Hitler subia num caixote na Alemanha, porque a Alemanha, na Primeira Guerra, foi França e Inglaterra bateram na Alemanha. Vou falar bateram, porque é o problema deles lá da Europa. Então houve essa confusão, tal. A Alemanha perdeu para a França e Inglaterra, tal. Teve que assinar armistício. Não podia ter exército. Foi assinado num trem, numa cidade da Alemanha. O sonho do Hitler era descontar isso. Uma bengala, nós chamamos bengala. Bengala os carioca até riram de mim uma vez. Eu pedi uma bengala e ele falou que quem usa bengala é cego. É pão, né? O pão. A bisnaga, que os carioca falam. Custava, naquela época, no início do século XIX, lá do século XX passado, quando a Alemanha perdeu a guerra, custava um equivalente a R$29. A Alemanha estava arrasada, passando fome. Hitler era do partido lá que depois virou o nazismo. Ele subia num caixote nas praças. A Alemanha não pode aguentar isso. A Alemanha não pode aceitar essa imposição. E foi. Aí as pessoas foram ouvindo, fazendo a cabeça do povo. Foi indo. Não, ele tem razão, eles estão massacrando o povo alemão. O povo alemão vai acabar. E faziam aquela coisa toda. E olha o que ele fez. O sonho dele, ele investiu tudo, invadiu foi para a Áustria, invadiu a Europa, a Polônia, tudo, chegou na França. Ele tentou a Inglaterra ele gastou tudo que ele tinha para acabar com a Inglaterra, mas lá tinha outro, também, bom, o Churchill, né? Muito bom de lábia, conseguiu, a Inglaterra resistiu e ele não conseguiu invadir. Ele fez a França assinar um armistício, aceitar a invasão da Alemanha nesse mesmo trem onde as autoridades alemãs foram obrigados na época, a assinar o armistício na Primeira Guerra. Bom, voltemos aqui aos judeus. Eles se julgavam, né, os possuidores do amor de Deus, da atenção de Deus, da proteção. Eles tinham tudo. E tinham o conhecimento técnico da lei. Por quê?
Eram os escribas e fariseus. Escribas eram os que entendiam, porque há escribas que não tinham nada a ver com Deus. Eles trabalhavam para as autoridades. Escribas eram os que escreviam os decretos do rei, escreviam para as autoridades. Mas também o caso de Esdras, por exemplo, Esdras era um escriba do governo da época, do Artaxerxes lá. Mas ele era escriba na lei de Moisés também, ele conhecia a lei de Deus. E ele reformou Jerusalém, os muros do templo, tudo. Agora, eles tinham aqui, no caso dessa mulher, o conhecimento também da lei. E outro detalhe, eles já estavam no encalço de Jesus, nós vamos querer pegar ele. Eles viviam fazendo armadilhas. Eles viviam querendo fazer ciladas para barrar Jesus. Porque Jesus veio contrariar o que eles faziam. Aqueles rituais deles, aquelas imposições, Jesus veio quebrar isto. E qual o objetivo deles? Chegou num ponto, ou vai ele ou nós. Porque do jeito que está indo a coisa, nós vamos ficar sem nada. E eles se julgavam, né? Eles tinham um monopólio de Deus naquela época. Eles se julgavam os possuidores de tudo que era de Deus, era só aquelas autoridades, os sacerdotes da época. Muito bem. Eles viviam armando confusão, ciladas, armadilhas, para tentar pegar Jesus. Porque o objetivo deles era eliminar, desqualificar ele. Vamos tirar ele daqui porque ele não cria mais caso para nós. Muito bem. Aí chegamos a um ponto, aliás, eu até me pergunto, eu até pus em negrito aqui, ó. Jesus escrevia na terra com o dedo. Será que ele escrevia, hein? Porque, bom, se Jesus concordasse que eles continuassem, não, vão apedrejar, ele demonstraria o quê? Desamor. Ele não veio para isso. Ele mostraria desamor. Ele não perdoaria aquela mulher. E ainda poderia ocorrer num problema com os romanos, porque os romanos eram os invasores. E quem podia executar uma pena de morte eram só eles. Só os romanos. Os romanos eram os invasores, eles tomavam conta de tudo, acabou. Vocês não fazem nada sem nossa ordem. E aí, e se Jesus liberasse aquela mulher? Pode ir, dona. Ele passaria a impressão de que ele aceitou, de que ele tolerou o que ela fez. Não é? Já pensou? Ele, está liberada, dona. Não. Ele daria, e seria também contrário à própria lei de Deus, que na época eles falavam aqui a lei de Moisés. Muito bem. Aí ele escrevia. Aí vem o texto, né? Jesus escrevia na terra com o dedo. Será que ele escrevia? Nós não sabemos, a Bíblia não fala, né? Nós não sabemos. Não tenha dúvida disso, certo? Nós não sabemos. Mas nós podemos... Será que ele apontava alguns pecados daquelas pessoas que queriam apedrejar? Lembre-se, eram os grandões da época. Não era gente miúda, não. Eram os escribas, os sacerdotes. Já pensou se ele escrevesse lá: você, fulano,
vai participar disto? Já pensou? Eu te conheço. Você não é assim. Você é melhor do que isso, cara. Você vai participar disso, fulano? Você está com eles aí também para apedrejar essa mulher? Mas Jesus sabia, claro, né? Que eles estavam rodeando, porque eles queriam pegá-lo, né? A ideia deles era desqualificar ele, acabar com ele. Sai daqui, deixa nós aqui, que a religião aqui, quem entende aqui somos nós. Jesus foi contra a lógica deles, né? E não é esse só um texto escolhido. Todo o Novo Testamento, né, fala dos milagres, de muitas outras coisas que Jesus fez, contrariando a tal religião, não é? Ele foi contra a lógica deles. Eles imaginavam que talvez pudessem, sei lá, dominar tudo com a religião. Mas ele veio justamente para acabar com isso. A lógica de Deus é atender, trabalhar com os mais frágeis, os sem recursos, os mais simples. Como eu disse um pouco antes, os ricos e os poderosos da época não participaram do Evangelho, não. Muito pouquinho. Mas os ricos e os poderosos da época, e especialmente as autoridades, né, que seriam as autoridades religiosas, né, os que sabiam ler, que sabiam da lei, eles não participaram do Evangelho de Jesus, no ministério dele, quando ele veio, porque ele trabalha, ele atende aos mais frágeis, ele usa recursos, Deus usa recursos. Deus usa recursos de onde nós menos esperamos. É o caso meu aqui, né? Hoje aqui. Eu nem dormi à noite hoje, direito. Sem brincadeira, eu acordei 5 horas da manhã. E sentei ali do lado do reverendo Abel, falei, ó, senhor, me segura aí, ora por mim aí. Mas eu gosto aqui, eu não estou me sentindo mal, não. Graças a Deus, estou me sentindo muito bem. E espero passar aos irmãos umas coisas úteis. Pode falar, não, Débora. Exatamente. Segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nosso conhecimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Isso. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as pobres. Exatamente isso que eu acabei de falar. As humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. É isso mesmo, irmã. É isso disso que foi uma enxugada aqui, um resumo de tudo isso, porque nós temos que crer que a maioria dos irmãos conhece a palavra, né? Então, por isso que eu salientei que os ricos, os poderosos, né, os grandões da época, eles não participaram, eles não fizeram o papel principal ou maior no nascimento do Evangelho de Cristo. E foram usadas quem? Pessoas simples, as excluídas,
necessitados, os frágeis. Bom, dentro do texto, o que aconteceu? Os acusadores ficaram envergonhados e foram, saindo. E o texto fala que começou pelos mais velhos. Aquele bacana vestido de doutor, saiu de fininho, não falou nada para ninguém. Foram todos desqualificados como acusadores. O que eles queriam fazer, que era desqualificar Jesus, apagar o que Jesus fazia, aconteceu com eles. Tiveram que, envergonhados, sair de fininho, um por um. Vamos embora que não deu certo ainda. Aí foram embora e ficou Jesus sozinho com a mulher. Jesus era discreto, Ficou lá, escrevendo lá, não falou nada. Ficou escrevendo, com o dedo lá, quem sabe apontando algumas falhas deles. Fulano, eu conheço você, você não é assim. Você é melhor do que isto. Você não precisa participar disto. Quem sabe? Pôs o nome lá, E ele continuou lá depois, discretamente, que ele olhou, ele sabia. Sabia que a mulher era pecadora, tinha feito. Sabia que a ideia, a intenção deles de fazer uma cilada para ele. Mas ele sabia também que não era a hora dele, então continuou lá, com o dedo lá escrevendo, talvez apontando alguma coisa daquele povo lá, daquele pessoal que queria apedrejar a mulher. Aí ele discretamente, foi a única vez, que ele falou com a mulher. Só quando eles ficaram a sós, Quando ficaram os dois lá de sozinhos, ninguém ficou sabendo também o que eles conversaram. O texto não fala, Ninguém falou o que eles conversaram. E Jesus a perdoou. Talvez ele tenha questionado, você fez mesmo? Você tal, Mas ele perdoou com advertência, Não peques mais. O tema dele aqui, de todo o Evangelho, aponta para a humanidade o reino de Deus. Tudo isso, esse texto que nós lemos, os irmãos sabem, é um texto pequeno. É só para mostrar o quê? A lógica de Deus não tem nada a ver com a lógica humana. Como aqui é uma aula de escola dominical, nós temos que frisar algumas coisas, para que fique gravado na nossa mente, não é? Os escribas e fariseus eram as autoridades da época, eram os maiores. Só que o que acontece? Dentro do campo da religião, sem falar do Evangelho de Cristo, eles criaram os fantasmas, os rituais, as imposições, eram eles que mandavam. As mulheres não podiam aprender nada. Ler vocês não podem aprender. Da lei, então, muito menos. Sabe? Então, Jesus, o que Jesus, qual é a amostra aqui? É a lógica de Deus contra a lógica do mundo. Por isso que eu afirmo outra vez. Deus olha para nós sem olhar para as circunstâncias. Se você está em pecado ou não. Nós humanos é que ficamos pesando o outro, É muito fácil apontar o outro, É a mesma coisa se você apontar um bêbado na rua, um drogado, tá louquinho, adianta.
Você pode ajudar? Fica quieto. Porque é fácil. Porque que ele é bêbado e drogado, todo mundo está vendo. Não é só eu, todo mundo está vendo. Não é? Então nós temos essa tendência, né, perversa, né? Para cobrir o da gente, né? Não olha para mim não, olha lá, é ele lá que está. Nós temos essa tendência, né, perniciosa. Cuidado, Deus julga o coração, hein? A intenção. Bom, espero que os irmãos tenham gravado bem. Jesus, ele não veio criar revolução nenhuma, ele veio trazer o Evangelho para a humanidade, ele veio do céu, trouxe uma novidade, que é o reino de Deus, contra a lógica do que estava aí, dos judeus. Vamos acabar com esse sistema aí, senão não vai dar em nada. Vai ficar coisa só aí na terra, coisa só de homens. Não, ele veio do céu para isto. Bom, aí ele perdoa a mulher, com uma advertência, não peques mais. E aí, o tema de todo o Evangelho de Jesus foi apresentar para a humanidade o reino de Deus, mostrando que é possível nós experimentarmos hoje na terra, nesse tempo de agora, um gostinho deste reino, só uma pitadinha, para que nós possamos, isso se nós formos capazes de amar o outro. O reino não se consegue por mérito, isso nós já sabemos, né? Há igrejas aí que é prêmio e castigo, né? Se você fizer tudo aqui que a nossa igreja determina, muito bem, você vai receber o prêmio. Senão é castigo, né? Não é nada disso, não. Jesus criou tudo, Deus criou tudo pela graça dele, pelo livre arbítrio dele. Por exemplo, como o irmão ali é missionário, foi o modo que Deus criou, gente. É vocês é que tem que falar para o outro de mim. Senão ele podia transformar tudo, acabou, né? Não. Ele se relaciona conosco, pertinho. Ele está conosco todos os dias. Ele quer chegar, ele quer que você dá um passo e fale assim, eu vou, eis-me aqui, eu estou aqui. Ele quer isto. Quer que você fique sentadão ali o dia inteiro, ó, só ouvindo, não resolve nada. É o que a gente vê nesse livro, né, que a gente está acompanhando de Jonas, da história de Jonas, que quantos de nós, né, tantas vezes não fugimos da nossa obrigação, né, porque fugir não é necessariamente ir para outro lugar, a partir do momento que eu sento do lado de uma pessoa, isso, minha irmã. E deixo de falar, ou deixo de... Eu estou fugindo. Não. Né? Às vezes você não tem. Hoje eu vejo, você não consegue parar uma pessoa na rua 5 minutos. Não, depois eu. Agora eu não. Sabe? Então, o exemplo, né, o modo de se comportar, de falar, faz a diferença. Só no falar, você faz a diferença. As pessoas olham assim, puxa, diferente, fala umas palavras aí que a gente não ouve. Aí, Jonas, você viu, Jonas ainda encrencou com Deus, ele ficou descontente. Pô, eu venho lá, o senhor bota lá no peixe, vem aqui, o peixe me vomita aqui, eu estou aqui, andou lá por lá, aí o senhor vai perdoar? Ele ficou invocado com Deus. Lá no capítulo 3, já no final, ele não gostou, porque era judeu, né? Era judeu, tal. Pô, mas o
senhor tem que acabar com esse povo todo. Eu andei aí, 3 dias, para lá e para cá. E agora o senhor vai perdoar? Aí, a lógica de Deus aí, não tem nada a ver com a humana. Não é? Deus falou, se tiver, como que eu vou destruir esse povo? Algumas igrejas, Deus não volta atrás. Voltou atrás sim. Porque ele tinha falado que vai lá e avisa, que eu vou destruir. Não é? Mas ele viu, ele sabe as intenções, ele conhece os corações. Porque a gente não conhece. Não? Ele conhece os corações. Tem uma dúvida desse texto, uma vez no João, o pastor Maurício pegou esse texto, e deu uma dúvida, que ele falou, acabou passando. Vou te perguntar uma coisa, não posso perguntar, alguém... Temos gente aqui, Eu só estou de passagem, temos gente tarimbada aqui, Você fala da lógica de Deus e da lógica humana. Tudo bem. Moisés, foi Moisés que escreveu a lei ou foi Deus? Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Agora, essa lei era dos judeus. Não, os judeus Deus escolheu um povo e falou, vocês são o meu povo. Ele fez isso. Deu as leis do povo judeu. Exatamente. Agora, aqui nesse texto, Jesus contraria essa lei. Ele próprio diz que ele não veio revogar a lei, ele não veio acabar com a lei. Aliás, eu acho, Jesus veio especializar a lei, porque o adultério era prática. União carnal entre homem e uma mulher, não é? O que Jesus disse do adultério? Se você olhar uma mulher com o quê? Com desejo, com má intenção, já cometeu o quê? O adultério. Você leu? Então, você leu aí no disse tá certo. Aí você levou a sua mulher, porque era um homem também. Era olho por olho, dente por dente. É isso. Exatamente. Aí Jesus, na mulher, ele resolveu a mulher. Na verdade é o seguinte, o grande detalhe do texto Não, isso é bom. que Jesus age na situação. Ele não libertou a mulher exatamente. Ele não liberou ela simplesmente. Se ele tivesse protegido sua mulher, ele estaria sendo conivente com o pecado. Ele Isto. falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele mexeu com a consciência dos homens. Exata. O texto fala disso. Analisando a sua consciência, não apedrejou. No fim, ele falou com ela, vai e não peque mais. Eu não vou te condenar. Mas ele sabia que era pecado. Claro que ele sabia. A maneira que ele agiu, Mas eu queria saber uma coisa mais. Por que Jesus, nesse caso, ele já estava, porque ainda não estava, nós estamos vivendo debaixo do judaísmo, não do cristianismo. Ele não era judeu. Jesus Aqui, Jesus cumpria a lei judaica. cumpria a lei judaica, a lei total daquela época. A religiosa era esta, a lei que eles falam, a lei de Moisés. Mas eu posso dar um parecer? Não, Eu estou entendendo o que ele está querendo dizer. Só que assim, como Jesus falou assim, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, Jesus quis dizer o seguinte, pelos seus pecados, vocês também eram passíveis de morte. Vocês também cometeram pecados, que eu posso inclusive falar aqui, que Deus conhecia o coração do homem, que vocês também teriam sido condenados de morte, dentro da própria lei de Deus. exatamente. Dentro da própria lei que Moisés escreveu. Aí você entra naquela coisa, a lei do pecado é a morte. Aí vem Jesus falando, porque todos nós teríamos que morrer. Foi o que Cristo fez, absolveu Mas tanto aqueles acusadores quanto aqueles acusadores. Nesse caso, é lógico, Deus é Deus. É isso. É isso. Mas é interessante esse caso, ele é bem profundo essa. Claro. E Jesus, Dá uma explicação lógica de Jesus sobre a mulher, é lógico, ele não vai do amor de Jesus. Porque
naquela quando os caras iam apedrejar também, não tinha pecado. Você já adiantou aqui o meu produto aqui, o meu detergente vermelho carmesim. Você adiantou o meu produto aqui que eu vou vender aqui depois, chama vermelho, é um alvejante, chama vermelho carmesim. Só tem dessa cor. Você já estragou meu barato. Não, irmão, ó, põe uma coisa no seu coração. Mistério de Deus, seguia, é o que está aqui, ó. Passou disso aqui, está fora das coisas de Deus. É a lei escrita. Por isso que eu afirmo. Posso fazer uma parte? Eu acho que toda lei não é para ensinar a nação, e sim para ensinar a pessoa. Transformar o coração da pessoa como ela vê. Como a lei aqui comum dos homens. Não adianta você ver a lei para condenação, e sim a lei é para o amor. Ela aponta o amor, não a condenação. Exatamente. Por isso é que a expressão aqui é da consciência. Não é? Me socorre aí. Aconteceu no caso da mulher é algo que foge na capacidade de houve. Por que Jesus perdoou aquela mulher da mulher? Então. O que houve da parte dela? Ele encontrou nela que nós não vemos, nem aqueles homens que não viram. Arrependimento. Existe perdão sem arrependimento? Não. Se confessar o nosso pecado. Isto. Ela arrependeu. Os homens não viram isso nela. Ninguém de nós. E nem está escrito que ela se arrependeu. Viu algo que os homens não tinham visto. Agora, o problema é que ele analisou muito bem. Qualquer atitude que ele tomasse perante a lei, perfeito. Exatamente. Porque Jesus foi sempre assim, as pessoas fazendo tudo para pegá-lo. Exatamente, pegá-lo nas ciladas. Não sei disso. Se disser, olha, peguei a mulher, onde está o amor teu? Não, deixa ela ir embora. Olha, empregado? Se ele disse que ela deixou ele embora, deixou-se, depois ela foi embora. Foi embora. Foi. Perdoada. Por que perdoou? Porque houve arrependimento. Porque não há perdão sem arrependimento. E quem sabia desse arrependimento? Das dentro dos propósitos de Deus, nós não podemos entrar. Não, é mistério. Tudo pertence a Deus, a revelada pertence a nós. Exatamente. Então, pequenas reveladas, isto. Deixa para Deus. Bom, estamos no... Seu Wagner, precisava ter nesse país lei para proteger idoso? Precisava existir nesse país lei escrita para proteger idoso, gente assim do cabelo branco? Não. Se tivesse educação, respeito, precisava ter lei lá das crianças, do ECA, esse problema agora que está tendo de abusos aí. Precisava ter lei escrita para nós humanos, vamos dizer nós aqui da igreja. Precisava ter lei escrita para isso? Precisava, senão não tinha sabia. A fala disso, não pode ter lei, não sabia pegar. Aqui sim. A lei não existia pecado. É. Mas eu digo, aqui, no nosso meio, não precisava. Bom, pode, deve. É uma aula comum. Jesus, ele não foi, ele falou que não, para não matar, ele iria contra a lei mosaica. E se ele falasse para matar, ele iria contra a lei dos romanos, que eles eram contra. Não, os judeus não poderiam executar uma pena. Os judeus, no caso aqui, os escribas lá, os fariseus, o próprio Jesus aqui, que ele estava na terra como homem, eles não podiam executar ninguém, porque eles eram um país ocupado. Quem mandava eram os invasores, os romanos. Então, e os romanos não aplicavam a lei da morte.
Não, Jesus não se manifestou. não, eles executavam. Tem essa explicação. Tanto eles executavam pena de morte, os romanos, que quem morreu lá na cruz, quem foi lá que levou ele? Mas era bom ver a explicação. Os romanos. Pode falar, dona. Então, mas seria por isso que eles não aceitavam a morte, os romanos. Não, eles não deixavam. Eles não deixavam. Porque Então, ele. Jesus, ele não foi contra, ele não quis se conflitar contra os romanos. Eles eram, exatamente, eles eram os invasores, né? No conto de pastor, se eu estiver errado, não acho que Jesus deixaria de fazer alguma coisa para não ser contra. Ou a favor dos romanos, Esse comentário aqui. Ele não ia deixar de aplicar uma lei, dona Linda, porque ali o povo não aplicava aquela lei. Ele não ia fazer isso. Ele fez exatamente pelo que o pastor falou. Seu João, tem uma explicação aqui que eles falam assim: se Jesus se pronunciasse a favor da mulher, poderiam acusá-lo e não levar a sério a lei mosaica. Ele está quebrando a lei. Tá. Se ele declarasse a favor da pena de morte, que seria o apedrejamento, né? Eles entrariam em conflito com as autoridades romanas. Não. E aí, aqui dá uma referência do João 18:31, que fala que eles não são a favor da morte. 18:31 de João. 18:31. Na verdade, naquela época, quem podia condenar a morte era os romanos. Então, Replicou-se, pois, Pilatos: tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Por quê? Porque quem disse isso? A autoridade, porque eles eram contra, eles iam passar por cima da lei romana. Explicaçãozinha aqui nesse versículo. Então, o que eu disse aqui, viu? Exatamente. Pode falar, Humberto. Ele nunca abusou de transgredir qualquer lei humana também. Perfeitamente. Quando ele veio falar sobre os impostos que eram abusivos, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele veio para fazer a vista do amor de Deus, não dos homens. Os homens todo mundo já conhecia como era. E ele tinha Dona Olinda, eu quero que fique bem claro para a senhora uma coisa. Ó, eu usei a palavra aqui, ó. Se ele liberasse a mulher, ele passaria a impressão de que ele tolerou o que ela fez. O que ela fez. Pecado. Entendeu? Não, criou um conflito aqui. Se ele... Não, continua aí, apedreja. Cadê o amor desse Deus que veio salvar a humanidade? Ele passaria isso para nós hoje. O que ele Entendeu? passou foi o perdão. não, mas o texto está tão explícito. Tão explícito. Foi Cristo que decidiu apedrejar ou não. Quem decidiu não apedrejar foram os próprios. Foram as próprias autoridades. Eu não disse que eles saíram. As maiores autoridades saíram de fininho. Vamos embora daqui que... Tanto que Cristo falou assim da Entendeu? mulher: cadê os seus acusadores? Cadê os seus acusadores? Ele olhou, não viu ninguém. Onde estão os seus acusadores? Deu tempo para eles pensarem. A consciência. Por isso que eu falo do coração. Não estão qualificados para julgar essa mulher. E eles não fizeram. Exatamente. Era lei, não tinha isso de qualificação deles, os judeus dos cristãos. Bom, A lei não trata a apedrejar. Para mim ficou muito claro uma coisa com a aula que o seu João me deu hoje aqui. A aula é o seguinte: eles tinham as leis e só. Deus realmente deu a lei para eles, mas eles só tinham a lei e mais nada. E junto com essa lei um monte de hipocrisia, de imposições, de rituais. Só um minutinho. Eles tinham isso e ponto. Eram hipócritas, entendeu?
Criaram uma religião. Criaram uma religião. Que iam apedrejar a mulher, tinha um caminhão de pecados atrás deles. Então, por que eles achavam que eles podiam apedrejar essa mulher, se eles mesmos tinham todo o pecado atrás deles? O que Jesus fez foi dizer o seguinte: ok, vocês concordam que elas sejam apedrejadas? Mas então quem aqui que não tem nenhum pecado pode começar a apedrejar. Exatamente. Todo mundo embora, porque ali era tudo hipocrisia. A consciência pesou. A consciência pesou. Foi isso que Jesus fez. Ele deixou o povo decidir, seu padre. Ele deixou o povo decidir. Vocês decidem. Vocês Foi o que o Sérgio falou. Porque vocês não têm pecados, façam isso. E não fizeram. Eles não podiam cumprir a lei porque eles também estavam cheios de pecados. Mas é interessante nisso tudo, tudo que o pastor Abel falou, não tinha pensado nisso. O arrependimento, a mulher que teve oportunidade, essa mulher, e eles? Calaram e foram embora. Calaram e foram embora. Mas eles também tinham oportunidade de se arrepender. Também tinham oportunidade. Preocupado com a mulher. Está preocupado em ver Jesus tomar também. Exatamente. Eram tantas mulheres adúlteras, levou uma, por quê? O problema não era. O problema não estava focado na mulher. Exatamente. Estava focado em que Jesus ia fazer. Existia? Não. Adultério, no caso, é traição da aliança. Pode falar, Ivanilde, por favor. Irmãos. Ó, não dá para ouvir. Um por vez. Pô, não pensei que eu ia pôr tanto fogo assim nessa. Assim que é bom, seu João. Assim que é bom. Gente, a Ivanilde está falando. Por favor, ó, não dá para ouvir. E aí, quando a gente lê a Bíblia, primeiro, a gente tem que lembrar que ela foi escrita em muitos anos, né? Um longo tempo. Para quem foi escrito, em que época foi escrita, né? Por quê? Qual a mensagem, né? E aí, os estudiosos, levando em consideração isso, eles dividiram as leis de Deus em três. Né? Seriam as morais, as cerimoniais e as civis. Então, as morais, elas são eternas. Exatamente. Elas não mudam nunca, né? Só que as cerimoniais e as civis, elas vão mudar sim, de acordo com a época em que aconteceram. Se atualizando, vai se renovando. Assim como hoje, né? Em países tem leis, penas de morte, em outros não. Né? E as cerimoniais também mudaram. Né? Então, o princípio moral é que nunca pode mudar. Exatamente. Né? Então, no caso aí do adultério, é um princípio moral. O adultério sempre, eternamente, será pecado. Sempre, sempre. A época. Mais ou menos isso. Nós vivemos numa nova era completamente diferente. Oi? São eternas. Mas a forma de punir, então, a lei de punir. Exatamente. E Jesus veio para quê então? Para que ele derramou sangue? Então nós vamos continuar apedrejando então. Ó. Jesus veio tocar no ponto, Wagner, ó, na consciência, no coração, na mudança de atitude. É isso que ele queria. Bom. Nossa, eu não pensei que eu vim tão nervoso, ó. Eu vou dormir depois do almoço hoje. Ô, João. Oi. Fala, Humberto. O princípio da lição, eu acho que não é
entendeu como era, o que era a lei e tudo É mais. isto. Para que a gente olhe para nós mesmos e nos reconheçamos como pecadores que somos. É isso, E para Humberto. que nós não saiamos daqui condenando os outros sem ser a gente mesmo examinado. Na Santa Ceia que nós vamos ter hoje, diga-se, examine-se, pois, a si mesmo o homem e coma E tome do cálice. Para quê? Para que não sejais condenados antecipadamente. Então é para a gente se arrepender dos nossos pecados. Não de apontar pecado que os outros têm, porque todos nós temos. Exatamente. Imperfeitos. Na realidade, a gente não vê o rabo da gente. E sim aponta o rabo dos outros. É por isso que eu falei, é fácil apontar os outros. O Jesus fez falar isso para a gente, um tom que toda a Bíblia é isso. É apontar o quê? Que a gente tem amor para com o outro, não é amar ao próximo. Exato, isso é mandamento, inclusive. Quantos que tem aí que cometem o adultério? Não. Eu tenho que examinar e falar, qual é o meu pecado, Senhor? Me limpe. Se não é adultério, pode ser outra coisa. Então, não é... Isso aqui, por isso que eu disse esse texto pequeno aqui, porque os evangelhos mostram isso. Bom, o tema da mensagem aqui de Jesus foi tudo isso. Para mostrar para a humanidade o reino de Deus. João, a finalidade disso era acusar Jesus. Eles não viam o pecado da mulher. O que eles queriam era acusar Jesus. Então, nós vemos que quando nós apontamos o defeito do nosso irmão, nós estamos tomando o lugar do Senhor. Ele é o único Senhor e Ele é quem pode apontar. Não julgueis para que não sejais julgados. Essa é para você dar um fim na sua lição. Não. A minha lição quem fez, eu recebi. Eu sonhei com uma coisa aqui, não vou terminar a minha lição. Bom, exatamente. Vamos terminar no fim. Bom, isso é muito bom. É bom para todo mundo ter consciência, pensar, tá? Às vezes a gente imagina que Jesus veio assim, ele veio salvar sim. Com o sangue dele, ele veio modificar. Esse texto que nós lemos é só um pequeno mostruário do que tem todos os evangelhos, o Novo Testamento. A dona Josina falou ali. Eu disse aqui que o que eles quiseram, a ideia dos judeus ali, é armadilha, cilada. Nós queremos pegar ele, desqualificar, tirar ele daqui, porque ele está atrapalhando a nossa religião, nossos rituais aqui. Ele está indo contra tudo. Pronto. O tema principal de Jesus no Evangelho aqui foi mostrar para nós o reino de Deus, aprontar o reino de Deus. E o reino de Deus, como eu disse, não se consegue por mérito próprio. Isso é escolha de Deus. É pela graça, porque Ele nos ama, Ele nos quer bem, senão Ele já tinha dizimado nós todos, porque nós somos imperfeitos. Na realidade, nós não valemos nada. Nós falamos uma coisa, fazemos outra. Nós pensamos uma coisa e fazemos outra. Ele abençoa, Ele ama e abençoa por escolha dele. Quero que fique bem gravado conosco, independe das nossas circunstâncias, se nós estamos em pecado ou não. Foi o que aconteceu com essa mulher.
Ele ama e perdoa porque Ele quer. Não é escolha nossa. E em João 13:35, Jesus diz, o João diz assim: nisto serei, foi Jesus quem disse diretamente, conhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Foi isso. E ele quer, a intenção dele é gerar pessoas, criar um coração novo, criar gente, pessoas que amem a Deus. Ele veio, apontou o reino. A ideia de Jesus em todos esses evangelhos, em toda a Bíblia, aponta para isto. Ele quer nos mover lá do fundo, do mais profundo do seu coração, para gerar pessoas que amem a Deus, que trabalhem na casa, na causa. Agora, seu Wagner, Jesus e o reino de Deus é constituído, ele é formado por quem? Por seres do outro mundo? Por homens e mulheres que assumam de coração viver o Evangelho de Cristo. Nós vamos fazer alguma coisa fabulosa? Ele não quer heróis, Deus não quer gente fantástica, não quer heróis, não. Ele quer o teu coração, o meu coração. Jesus veio para isso, para gerar isso. O reino de Deus é constituído aqui na terra, porque senão não adianta. Certo? Nós vamos viver na volta gloriosa de Jesus. Mas o reino de Deus é constituído por gente humana. Não é por coisa do outro mundo, não. São homens e mulheres que assumem isto aqui, ó. Creem neste livro e andam nos santos caminhos do Senhor. No dia que foi domingo passado, a Bia me chamou, deu uma tremida, tal, aquelas coisas todas. Mas olha, de domingo para segunda, eu sonhei com o detergente, o alvejante feito no céu, que chama vermelho carmesim. Isso é só para dar um floreio aqui no... Viu, seu Wagner? Chama vermelho carmesim. Ele só tem no céu. E só tem na cor vermelha. Mas ele deixa a gente... Quem tomar um banho desse vermelho, que é feito pelo sangue de Jesus, vai ficar branquinho, alvo como a neve. E para chegar nesse reino, nós temos que passar por isso. Tomar um banho desse detergente, desse alvejante. Só tem no céu, não tem de outra cor. Se procurar outra cor, ó, aí não vai conseguir. Bom, eu espero ter colaborado com os irmãos. Vou pedir a Bia, que me convidou, que faça uma oração para nós encerrarmos. Espero ter passado umas coisas úteis para o irmão, não causado muita confusão. Quer falar? Quem que é? Doutor Stremir? Continua. Aliás, continua até hoje, porque eles não aceitam. Eles não aceitam que o Messias já veio. Eles não aceitam até hoje que o Messias já veio. Então eles estão nas velhas tradições, nas velhas leis. Bom, nós queremos agradecer o diácono João Tavares, que preparou essa aula
nós temos que realmente valorizar o nosso irmão, porque não é fácil estar aqui na frente. Nunca estudou para ser professor, né? O que ele tem de conhecimento é a Bíblia e é toda a dedicação dele, né, nas coisas do Senhor. E foi isso que ele trouxe para nós, né? O esforço dele, todo esse trabalho que ele teve essa semana de preparar a aula. Então, nós vamos fazer igual exatamente a situação que ele colocou lá, né? Ninguém vai julgar a aula do diácono João, mas sim agradecer. Foi uma aula muito boa, né? Ele manteve domínio, né, sobre a sala. O pastor Abel, eu fiquei analisando ali, ele esperou ver quais os comentários os irmãos iam fazer. É uma forma também de ele avaliar a maturidade das salas, né, pastor? Isso mesmo. As perguntas dos irmãos, a pergunta do irmão Wagner foi muito pertinente, né? Então, assim, isso é escola dominical, irmão. A gente ter dúvida e a gente perguntar, né? Tem que perguntar sempre. E escola dominical também é isso, é a gente ver que todos os irmãos queriam ajudar a responder, porque todos nós estamos aqui para isso, para aprender, né? Cada vez mais. Então, no meu ponto de vista, a aula foi excelente, tenho certeza que os irmãos compartilham da minha opinião. Saímos daqui aprendendo um pouco mais da palavra. E o mais importante, Sr. João, nós aprendemos que é exatamente isso. Jesus, naquele momento, ele não queria dizer que a lei estava errada, ele só quis dizer o seguinte, estão todos julgando, mas ninguém aqui pode julgar ninguém, né? Então, que a gente leve isso para as nossas vidas, né? Que a gente leve essa prática de vida para nós mesmos. Que nós paramos, né? Que nós paremos de apontar o dedo para o nosso irmão, ou seja, para quem quer que seja, e que nós comecemos a olhar para as nossas próprias vidas e verificar se realmente tudo que nós estamos fazendo é de acordo com a lei, é de acordo com o que Deus nos ensinou. Né? Muito obrigada, Deus abençoe. Amém. E olha, o senhor fica preparado aí que eu vou chamar o senhor de vez em quando, tá bom? Amém. Tá? Vamos orar então, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui, Senhor. Nós temos certeza que o Senhor esteve conosco o tempo todo, Pai. Nós te agradecemos que vamos sair um pouco diferentes daquilo que entramos, Senhor. E te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia. O Senhor usa realmente pessoas, Pai, para nos trazer a tua palavra, e usou a vida do diácono João Tavares, Pai. Nós te agradecemos muito pela vida dele, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue colocando o desejo no coração dele de se aprimorar cada vez mais, de estar sempre comprometido com o estudo da tua palavra, Pai. E te agradecemos porque realmente é um privilégio, Senhor, estarmos aqui. Somos todos muito despreparados em termos de conhecer totalmente a tua lei. Estamos aqui justamente para nos preparar e para aprender dela, Pai. Então nós pedimos a tua misericórdia, que realmente o Senhor abra as nossas mentes, que sempre nós consigamos entender aquilo que o Senhor quer nos passar, seja através de um professor, seja através de um pastor, mas que nós sempre tenhamos esse desejo de te conhecer cada vez mais, Pai. E levanta homens, Pai, assim como o Senhor levantou o diácono João Tavares. Levanta homens para falar da tua palavra, Senhor Deus, para nos ensinar. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor esteja conosco no restante deste dia, Pai, que o Senhor esteja nos preparando para a ceia, Senhor Deus, e que cada um de nós faça a sua avaliação particular. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Os irmãos estão dispensados, um bom domingo. O que, Valdecir? A foto, irmãos, não esqueçam da foto. Faz uma fila ali para tirar a foto para o cadastro.